Olá pessoal, Pastor Douglas Gonçalves aqui com vocês e eu quero mostrar para vocês no dia de hoje uma obra incrível em termos de teologia bíblica. Ela não é uma teologia bíblica muito volumosa, mas não se engane, ela é extremamente profunda e para você que quer estudar a Bíblia Sagrada, não tem outra opção. Você precisa ter essa teologia bíblica aí na sua biblioteca, na sua estante. Eu estou falando da Teologia Bíblica Pentecostal, de Roger Stronstad, da editora Carisma. Ah, mas eu não sou pentecostal. Irmãos, esse é um material que ele é extremamente isento. Você consegue utilizar ele mesmo não sendo pentecostal. Vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem a nos mostrar aqui. Vamos pegar alguns detalhes dela. Bom, pessoal, essa é a obra Teologia Bíblica Pentecostal, de Gênesis a Apocalipse, momentos decisivos da história da redenção, né? De Roger Stronstad, que é o mesmo autor da obra Teologia Lucana sob Exame, que também vem através da editora Carisma. Roger Stronstad, ele é um pentecostal acadêmico, reconhecidíssimo. Se você ainda não teve contato com as obras dele, vale muito a pena. Se você é pentecostal, você precisa ter contato com as obras dele. Ele tem também, o que saiu agora, um lançamento pela editora Carisma, a obra Hermenêutica Pentecostal. Roger Stronstad é prateleira de cima, é o que tem de melhor em termos de teologia pentecostal nos dias atuais. Você encontra vários teólogos pentecostais acadêmicos, especialmente norte-americanos, onde a pesquisa pentecostal acadêmica está avançada, e começam a chegar alguns autores ao Brasil, e a editora Carisma tem feito um trabalho excepcional, trazendo esses homens de Deus que já são reconhecidos lá fora para dentro do território nacional, com toda a sua teologia, com toda a sua capacidade de ensino. E Roger Stronstad, ele é uma dessas referências. Entretanto, vamos sem mais delongas para o review de hoje. Vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem a nos oferecer. A capa, ela é excepcional, como toda a capa da editora Carisma. O trabalho de artes que a editora traz é sensacional. Todas as capas são muito bonitas. O papel da capa também, ele, embora seja brochura, ele é um papel muito bom. Não é aquele papel mole, né, que se deteriora com o tempo, mas é um papel já mais firme, mais grosso, né? Vamos dar uma olhadinha nessa obra. Não seria exagero algum afirmar que Roger Stronstad representa com genialidade o pentecostalismo em sua mais refinada erudição acadêmica. Sua elaborada pesquisa merece criteriosa atenção e a mais ampla audiência, né? Aqui o reverendo Renato Cunha, da editora Carisma. Então você percebe aqui, primeiramente, o papel, ele é uma folha amarela, ele não é aquele papel branco, né, que às vezes as editoras utilizam para baratear o material. Ele é uma folha amarela, né, mais confortável para ler, não se deteriora tão fácil com o tempo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui nós temos uma folha de rosto, ficha catalográfica, direitos de publicação. Originalmente publicado em inglês por CTP Press, sob o título A Pentecostal Biblical Theology, Turning Points in the Story of Redemption. Os direitos por Roger Stronstad, publicado no Brasil com a devida autorização e todos os direitos reservados por editora Carisma, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui começa o sumário. Introdução. Parte 1. Teologia do Antigo Testamento. Capítulo 1. O ciclo da criação ao dilúvio, né? Então, nós temos começo, Deus criou os céus e a terra. A narrativa da criação descreve 4 temas. Os agentes de Deus cria os seres humanos. Os agentes. Deus cria os seres humanos. A origem do pecado, a disseminação do mal, conflitos entre os seres humanos, a consequência do assassinato de Abel, o espaço de tempo imenso, geração após geração que passa, né? Gênesis 5, capítulo 5, versículo 1 ao 32, julgamento da perversidade humana, Gênesis capítulo 6 ao 8. Então nós vemos aqui, capítulo 2,
De Noé, a Torre de Babel. O agente, Noé, um segundo Adão. O novo começo, adoração, bênçãos e aliança. Disseminação do pecado. A família de Noé repovoa a terra. Julgamento e conclusão. Capítulo 3. De Abraão às andanças locais, aos locais mais remotos de Israel. Agentes do novo começo. Deus chama Abraão. O novo começo. Aliança com Abraão e suas renovações. Deus faz uma aliança com Abraão. O Senhor renova a aliança com Abraão. Mais uma vez, Deus renova a aliança com Abraão. Deus convoca Moisés para ser seu subagente. Disseminação de pecados. Avançando até a nação. Moisés, o agente secundário de Deus, liberta os israelitas e retira-os do Egito. Provas no deserto. Reações antecipadas aos testes. Padrões de testes no deserto. O Senhor faz uma aliança de nacionalidade. A forma da aliança. O julgamento, a geração do Êxodo, perece no deserto. De Josué ao exílio, no capítulo 4. O agente, Josué, o profeta guerreiro. O novo começo, conquista e assentamento na terra. Josué e as renovações da aliança. A origem e disseminação do pecado tribal de Israel. Os ciclos dos pecados tribais. Luz e trevas, ímpeto na direção da monarquia. A monarquia, unida e dividida. Saul, Davi e Salomão, a monarquia unida. Saul, o primeiro rei de Israel. Davi, o segundo rei de Israel. Salomão, o terceiro rei de Israel. A aliança davídica. A nação se divide e marcha para o julgamento. Roboão e a divisão do reino. O pecado de Jeroboão leva ao julgamento. Jeroboão, o típico rei perverso de Israel. O Senhor julga a Israel. O Senhor julga a Judá. Interessante que ele vai abordar exatamente isso. Houve um julgamento em Israel durante o reino dividido, e ali a invasão do Império Assírio, e o reino de Judá sofreu outro julgamento também, com a invasão de Nabucodonosor e da Babilônia. Tá? Então é interessante como ele já faz essa separação para nós entendermos ali o contexto daquele período. Isso simplifica muito quando você estiver estudando Reis e Crônicas, tá? Capítulo 5. De Josué e Zorobabel, a revolta judaica. Atenção com o hiato, o cativeiro. Agentes do novo começo. Círio, rei da Pérsia. Zorobabel e Josué, o retorno dos exilados. Ageu e Zacarias, reconstruindo o templo. Esdras e Neemias, renovando a aliança e reconstruindo Jerusalém. Esdras renova a aliança de nação. Esdras e Neemias renovam a aliança de nação. Disseminação de pecados, julgamento. Tá? E aqui vai se encerrar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Tá? Vamos aqui para a parte 2. Parte 2, Teologia do Novo Testamento, a partir da página 144. Transição e introdução. Capítulo 6, a Nova Aliança. Agentes do Novo Começo, João e Jesus. João Batista, Jesus de Nazaré. A identidade de Jesus, segundo Mateus. A identidade de Jesus, segundo Lucas. O novo recomeço, segundo os evangelhos. O novo recomeço, segundo os evangelhos sinóticos. O novo recomeço, segundo Marcos. Os 4 retratos de Jesus feitos por Marcos. O novo começo, segundo Mateus. O tema do filho de Davi em Mateus.
o tema do reino de Deus dos céus em Mateus. Reino de Deus e reino dos céus em Mateus, né? O novo começo segundo Lucas. Aqui, como pentecostal, e o Roger Stone está defensor de uma hermenêutica pentecostal, ele já vai começar a explicar como Lucas está fazendo teologia, tá, gente? Assim como Marshall, entre outros teólogos, defende que Lucas ele estabelece uma narrativa teológica, não apenas uma narrativa, mas uma narrativa teológica, tá? A hora que você tiver contato com essa obra, você vai entender melhor do que eu estou falando. O tema do Filho de Deus nos documentos lucanos. O tema lucano de Jesus como profeta consagrado. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus, né? Esteve como Deus na terra, mas ele teve alguns ofícios. Jesus reuniu todos os ofícios de governo em Israel. Ele esteve aqui como rei, como sacerdote e como profeta, e continua da mesma maneira, tá bom? Então, olha só. O tema lucano do Salvador, salvação e salvar. E conclusão. Então, olha a quantidade de material que tem. Você percebe pelo índice, tá, gente? Às vezes as pessoas se enganam por ser uma teologia que não é muito grossa, não é volumosa, mas é extensa e profunda sim. Tem muita coisa boa aqui. Capítulo 7, ciclo 6, continuação. O novo começo segundo João, o evangelista. Agentes da nova partida, João e Jesus. João Batista, Jesus Cristo, a afirmação da identidade de Jesus. Jesus realiza 7 sinais. Jesus personifica e ainda supera as festas judaicas. Jesus supera a festa sabática dos judeus. Jesus supera a festa da Páscoa. Jesus supera a festa dos tabernáculos. Reações à autorrevelação de Jesus, acreditar ou não. Capítulo 8. Olha só. Ciclo 6. Continuação, o crescimento e disseminação do cristianismo. Agentes secundários do novo começo. Primeiro, as primícias. O crescimento e disseminação da comunidade de discípulos de Jesus. O crescimento da comunidade de discípulos. Disseminação geográfica do Evangelho. A disseminação do Evangelho. O Evangelho é disseminado em Jerusalém, Samaria e a Judéia. As missões proféticas de Paulo e Pedro aos gentios. Padrão narrativo. 4 viagens proféticas aos gentios. A primeira viagem profética de Pedro e seu período subsequente em Jerusalém. As 3 viagens proféticas de Paulo. A primeira viagem profética de Paulo e seu período subsequente em Jerusalém. A segunda viagem profética de Paulo. A terceira viagem profética de Paulo e seu período subsequente. Conclusão. Capítulo 9, ciclo 6, continuação. Paulo, apóstolo e profeta mestre para o novo povo de Deus. Crescimento do novo povo de Deus. Paulo, apóstolo e profeta mestre para o povo de Deus. Paulo ensina sobre a humanidade e sua natureza pecadora. Paulo ensina sobre o primeiro e o último Adão. Paulo ensina sobre a natureza pecaminosa. 2 metáforas da natureza pecaminosa. Pecados humanos, uma experiência corpórea total. Paulo ensina sobre salvação, vida no Espírito. Deus é o único que justifica. Deus planeja de modo que todas as coisas cooperem para o bem. A cadeia quíntupla da justificação. Deus é o único que justifica. Ciclo 6, continuação. Julgamento, o clímax da história. Julgamentos global e cósmico, a visão joanina sobre Deus, as 2 visões de João sobre Jesus. A revelação de João sobre o julgamento e a justificação. Jesus anuncia julgamento punitivo contra a igreja. Julgamentos punitivos contra as nações, humanidade. Julgamentos punitivos contra a Babilônia. João identifica o poder mundial dominante contemporâneo. O julgamento de Deus sobre Roma é profeticamente cumprido.
julgamentos punitivos de Deus contra a coalizão de poderes cósmicos, em Apocalipse capítulo 19. Então você percebe que ele tem ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? Porque é dispensacionalista por ser pentecostal e majoritariamente a teologia pentecostal ela é dispensacionalista. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 11, ciclo 7. Da segunda vinda de Jesus, as bênçãos eternas. Agente do novo começo. A nova criação. O novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém. O novo jardim. Epílogo e bibliografia selecionada, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. A narrativa da criação descreve 4 temas, tá? Olha só. Analisando a narrativa da criação de diversas perspectivas, revelam-se as riquezas da obra de Deus. Por exemplo, em comparação com Deus, o Criador, o ser humano como um subcriador é muito limitado. Compare Salmo 8, verso 1 ao 9. Este breve estudo, no entanto, focará apenas em 4 temas. Olha só. Deus traz ordem para o caos. Deus é a fonte da vida. A obra de criação de Deus foi boa. A obra de criação de Deus foi completa. O filho de Davi, o pregador. Vou dar mais uma olhadinha aqui. Capítulo 3. Olha só, na entrada dos capítulos você tem essas artes aqui. Deixa eu abrir um pouquinho o vídeo para vocês verem. Uma arte muito bonita, muito bem feita. Isso é o cuidado da editora para que nós tenhamos um material de qualidade, né? Vamos continuar analisando aqui. Capítulo 3, né? Ciclo de Abraão, as andanças aos locais mais remotos de Israel, né? O círculo no esquema dos momentos decisivos da história e teologia bíblicas ilustra o posicionamento do ciclo de Abraão, tanto em relação ao ciclo anterior de Noé, como em relação ao ciclo subsequente de Josué. Avançando a partir dos ciclos Adão e Noé, o ciclo de Abraão está posicionado firmemente na história artefatual e escrita no Antigo Oriente Médio. Então nós temos aqui, ele vai mostrar como ele defende isso, esquema, momentos decisivos na história. Então nós temos aqui Adão, criação, Noé, dilúvio, Abraão, Babel, né? Lugares remotos, cativeiro, né? Fazendo essa ligação, Josué, Jesus, né? Então você vê todo esse esquema aqui já estabelecido, né? Aí nós vemos aqui agentes do novo começo. Deus chama Abraão. Padrões de testes no deserto, né? Nos 2 ou 3 meses antes dos israelitas chegarem ao Monte Sinai, onde o Senhor fará uma aliança de nacionalidade com os descendentes de Abraão, libertados recentemente da escravidão do Egito, o Senhor testará os israelitas para saber se eles ainda creem nele. O diagrama a seguir resume esses 3 testes que, por sua vez, são sobre água para beber e alimento para comer. Então, olha só, nós vemos aqui o padrão estabelecido, né, os exemplos das necessidade, né? A água era amarga, a água de Mara, né? O exemplo 2, né? As provisões de alimentos caem muito, necessidade genuína. Falta água, necessidade genuína, né? Então, nós vemos aqui aí Deus estabelecendo a resposta, né, ao povo. Olha aqui, a provisão. Deus satisfaz a necessidade com o maná. Moisés deverá romper a rocha. Julgamento. Não é aplicável, não é aplicável, não é aplicável, tá? Porque Deus cumpriu e não julgou a nação, tá? Então nós vemos aqui que além de ele explicar, de ele desenvolver teologia bíblica, ele desenvolve teologia bíblica através desses quadros também, para que possa ser melhor a visualização e fixação. Até para você que quer dar aula em escola dominical ou que quer ministrar algum culto de ensino, isso facilita muito. Olha só. Aliança davídica, né? Imediatamente após a morte de Saul, apenas a tribo de Judá consagra Davi como seu rei. As tribos do norte de Israel permanecem leais à casa de Saul, consagrando seu filho Esbozete como seu
rei. Então ele vai desenvolver todo esse conceito aqui também. Só. Temos mais um gráfico aqui. Capítulo 5, mais uma arte, né? De Josué e Zorobabel, a revolta judaica, né? Cada um dos 4 ciclos anteriores de momentos decisivos na história e teologia bíblicas terminaram em atos de julgamento divino, o dilúvio, o episódio da Torre de Babel, as andanças por locais remotos de Israel e o exílio das 10 tribos de Israel e 2 de Judá. Ao fim de cada um dos 3 primeiros ciclos de momentos decisivos, Deus chama e encarrega agentes que iniciarão a nova partida de história contínua da humanidade. Capítulo 6. A nova aliança, onde vai começar aqui o Novo Testamento, né? Então, olha só. Anteriormente, na história bíblica, Deus, o Senhor, firmou alianças com uma série de pessoas e grupos. Essas alianças incluem as feitas com Noé, Abraão, alianças secundárias com Moisés e Davi, renovações de alianças com Josué, o filho de Num, além de alianças com Esdras e Neemias. Diversos desses personagens e famílias foram agentes dos novos inícios para a sequência de momentos decisivos na história e teologia bíblicas. João Batista e Jesus de Nazaré são os 2 principais agentes do 6º ciclo de momentos decisivos. E aí ele vai começar o Novo Testamento aqui. Olha só. Aí ele vai mostrar aqui o tema do filho de Davi em Mateus. Então ele tem bastante material, né? Vamos ler o comecinho aqui, vamos ler um parágrafo. Mateus começa seu evangelho com uma declaração direta de seu assunto geral. Escreve ele o livro da genealogia de Jesus, Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Essa introdução imediatamente conecta Jesus a 2 dos maiores agentes de Israel e as alianças que Deus firmou com eles. Abraão é o ponto de partida na genealogia de Jesus em Mateus, e Davi é um ponto decisivo nesse processo. A genealogia se estende pelo tempo até o presente, ou seja, até José, o marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado de Cristo, o ungido. Em relação ao vínculo de Jesus com a história das alianças de Israel, o fato importante é que José é um filho de Davi. Assim, antes de ele começar a escrever a história efetiva de Jesus, começando com o seu nascimento, Mateus identifica Jesus como direito, porém como o direto, porém remoto, né? Herdeiro legítimo do trono de Davi. Isso identifica Jesus como rei ungido dos judeus. Tá? Capítulo 8. Mais uma arte aqui para vocês verem. Trabalho muito bonito, muito bem feito. Capítulo 8. Ciclo 6. Continuação. O crescimento e disseminação do cristianismo. Aqui nós vemos, olha só. Em 68 d.C., o longo e fervilhante ressentimento dos judeus contra seus senhores romanos irrompe em uma revolta aberta. No entanto, 2 anos depois, o exército romano consegue esmagá-la. A Palestina foi invadida, a outrora cidade sagrada de Jerusalém recapturada, o segundo templo destruído e grande parte da população morta ou escravizada. Este é o fim brutal do 5º ciclo de momentos decisivos na história e teologia bíblicas. Conforme discutido anteriormente no capítulo 5, esse ciclo de momentos decisivos havia começado com tantas promessas boas na época de Ciro, o rei da Pérsia, e da liderança de Josué e Zorobabel. Mas à medida que a história de Israel avança de uma era de restauração e reconstrução até a era do judaísmo do Segundo Templo, os bons aspectos vão sendo desperdiçados e judeus revolucionários trazem esse julgamento sobre a nação. Tá? As missões proféticas de Paulo e Pedro aos gentios. Né? Então ele vai começar aqui com o evangelho se expandindo. Padrão narrativo, as 4 viagens proféticas aos gentios. Né? Padrão narrativo.
as 4 viagens proféticas aos gentios. Duas cidades de Jerusalém e Roma, individualmente exuberantes à sua maneira, encerram a narrativa de Lucas sobre a disseminação do Evangelho. Mas o cerne da narrativa lucana consiste de relatos de 4 viagens peripatéticas dos dois principais profetas, Pedro e Paulo. Os relatos de Lucas sobre as viagens desses 2 profetas se estendem entre 12 e 15 anos e circundam as terras adjacentes à região nordeste mediterrânea. Esses relatos geram uma quantidade enorme de informações detalhadas e potencialmente confusas, mas ao criar um padrão comum de narrativas para relatar essas 4 viagens proféticas de Pedro e Paulo aos gentios, Lucas não somente torna essas informações de fácil entendimento, como também reforça temas teológicos fundamentais. Olha só, aqui nós temos mais um quadro, viagem profética, estudos introdutórios, relato principal, série de relatos resumo, também um quadro para nós estudarmos, tá? Então, enfim, pessoal, é uma obra, você percebe que não é muito volumosa, mas é extensa e intensa, não sendo uma obra com muitas páginas, mas é uma obra que tem um peso teológico muito grande. Ela te ajuda, você percebe aqui que mesmo você não sendo pentecostal, é possível estudar essa teologia bíblica e ela lhe auxiliar na preparação de sermões e de estudos. Enfim, pessoal, agora se você é pentecostal, você precisa ter essa teologia bíblica na sua prateleira para começar o seu sermão daqui, tá? Você começa o seu sermão por ela, porque ela já te dá o sentido teológico, já te dá pano de fundo e você consegue desenvolver muito bem. Eu, particularmente, uso com frequência ela na preparação dos sermões que eu ministro. Gente, vale muito a pena. Se você quiser, você consegue adquirir essa obra lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena. Corre lá que vai abençoar a sua vida e o seu ministério. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. Essa é de fato uma obra extraordinária, vai te ajudar muito, você precisa ter. Se você curtiu, comente aqui embaixo o que você achou desse review, dessa obra. Compartilha nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui no botão inscrever-se. Também tem o link para aquisição dessa obra lá no site da Livraria Cultura Bíblica, que está aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.